Aliás, gente, uma observação, tô falando aqui bem baixinho, por quê, né? Porque vai chegando o mês do Enem e eu fico sem voz todos os anos. Porque eu começo a dobrar carga horária. Meu Deus. Eu começo a dobrar carga horária, eu dou muitas aulas, mas vamos ao que interessa, né? Você sabia que a competência 4 não diz respeito apenas ao uso de conectivos? Ao contrário do que muita gente pensa, tem outros recursos que são envolvidos nessa competência e que podem estar te impedindo de chegar à nota máxima. Mas se você não me conhece, eu sou a professora Lana, seja bem-vindo ao meu canal. E esse vídeo faz parte da nossa jornada do 1000, uma jornada em que eu te ensino a tirar 1000 de verdade, do único jeito possível, que é gabaritando cada uma das competências. Então aproveita essa aula e assiste as outras também. Bom, eu sempre preparo esse material para vocês com base no material dos corretores. Bati aqui com o pé sem querer. O que eles vão dizer nesse material? Então, se a competência 4 não é apenas o uso de conectivo. Na verdade, o que eles vão dizer pra gente é que essa competência vai avaliar a capacidade do participante de pegar os recursos linguísticos que a gente tem e organizar de modo coeso para que a gente consiga construir a nossa argumentação. Então, para saber sobre isso, né, você precisa entender o que é coesão. Coesão, basicamente, é o seguinte, é o que a gente vai usar para deixar o nosso texto conectado. É deixar o texto fluido, é fazer com que ele faça sentido. Minha amiga Juju tem uma analogia ótima para isso. Ela fala que os conectivos, eles são como se fosse o ovo que dá liga à sua massa de bolo. Talvez se você colocasse ali um pouco de mostarda, de ketchup, você até desse liga a essa massa de bolo. Mas não vai fazer sentido dentro daquele contexto que é uma massa de bolo. Eu estaria errado dentro daquele contexto. É basicamente isso que a gente precisa saber sobre os conectivos. Não só quais são, como usar, quais são os outros recursos coesivos que vão além dos conectivos, mas principalmente como que aquilo faz sentido ali. Então aqui na página 6, quando ele fala sobre esses mecanismos de coesão, eles vão dizer o seguinte, ó: serão valorizadas aquelas que dizem respeito ao funcionamento do texto de tipologia dissertativa argumentativa, notadamente os operadores argumentativos. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem aquela mania de gravar uma listinha de conectivos, como se isso fosse ajudar, mas na verdade isso pode mais atrapalhar que ajudar. Porque eu posso usar um conectivo ali que não diz respeito à ideia que eu tô trazendo naquele momento. E aí sim eu vou prejudicar o meu texto. Tá, Lana, beleza. Então eu já entendi que coesão não é só conectivo. Mas o que mais é coesão então? O que mais que eles vão avaliar dentro desse processo? Aqui na página 8 do material dos corretores, eles vão trazer uma tabelinha pra gente que vai mostrar o que tá dentro dessa coesão aí que eles vão avaliar. Então a gente tem ali substituição por proformas, definição, elipse, numerais, relação de sinonímia, hiperonímia, nomes genéricos, nominalizações, mesmos termos, mesma estrutura sintática, mesmo conteúdo semântico, mesmos recursos fonológicos, manutenção temática, encadeamento por justaposição e encadeamento por conexão. E ali do ladinho eles estão dizendo o que é cada uma dessas coisas. E aí eu sei que nesse momento talvez você esteja vendo esse vídeo pensando: errou, eu não sei nada disso. Calma, que é pra isso que eu tô aqui e eu vou te ajudar. Vamos começar então falando dessa coesão referencial. O que é isso? Como que a gente faz? Bom, a coesão, ela vai envolver tanto essa conexão entre as partes do texto, quanto essa leitura fluida dentro sempre de um campo semântico, ou seja, de um mesmo sentido. Então a gente tem, por exemplo, a repetição de palavras, que atrapalha a leitura fluida. A gente tem outros recursos que não são conectivos marcadinhos, mas que podem servir como referência a outras partes do texto. Isso tudo é coesão. Vamos começar então analisando um exemplo da coesão por uso de formas gramaticais, né? Por essa substituição. Aqui a gente está vendo um exemplo de substituição por pronome. Então olha só. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado. Para que o eles aqui tá retomando algoritmos e robôs. Ou seja, eu tenho ali um processo coesivo. Eu tenho ali partes que estão conectadas nesse texto. Tudo certo. Definitivação. O que seria isso? É quando eu tenho ali os artigos definidos e indefinidos fazendo esse processo de coesão. Olha esse exemplo aqui. Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. O meu discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Então aqui a gente tem uma fazendo referência a muitas formas de intolerância. Essa referência é justamente um processo de coesão referencial. O que é elipse? Elipse é quando eu vou omitir um termo, então eu vou esconder, ele não tá ali. Mas isso não prejudica a frase, na verdade é um recurso coesivo. A gente tem também a coesão por uso de numerais. Há várias soluções para a problemática da incitação à violência pelos discursos de ódio. Duas dizem respeito à escola e à família. Duas estão fazendo referência a quê? A essa parte das soluções, né? Então a gente tem aqui também um processo de coesão referencial. Tem também pelo uso, pela escolha de palavras. Então vamos olhar primeiro a relação de sinonímia. Como o próprio nome já diz, são palavras que são sinônimos dentro daquele contexto. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa, usando aí estudante como sinônimo de aluna. Existe um site que eu esqueci o site certinho, mas ele é um dicionário de sinônimos.
E ele é muito bom para fazer esse exercício, inclusive para fazer esse exercício com os direcionadores temáticos. Então, para entender, por exemplo, que quando o tema traz desafios, ele tá cobrando problemas, empecilhos e por aí vai. Esse site é excelente, vai te ajudar muito nas suas redações. O que é hiperonímia e hiponímia? Hiper, grandão, hipo, pequeno. Então, pensa nessa palavra aqui, ó, banana. Banana, teoricamente, não tem um sinônimo perfeito, certo? Mas banana é um hipônimo de quê? O que é maior que banana? Fruta. Toda banana é uma fruta. Então, fruta é um hiperônimo, grandão, de banana, pequenininho. Banana é um hipônimo de fruta. Beleza. Fruta é hipônimo de quê? Ah, Lana, toda fruta é um alimento. Então, fruta é hipônimo de alimento. Alimento maior que fruta. Essa é a relação de hiperonímia e hiponímia. Como que isso é importante? É legal para aquelas coisas que a gente não consegue lembrar exatamente os sinônimos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma redação que eu estou falando sobre banana e eu penso, caraca, ferrou, não tem nenhum sinônimo para banana. Eu posso dizer, essa fruta, depois, esse alimento, são todos exemplos dessa relação de hiperonímia e hiponímia. A gente tem também nomes genéricos que em algumas ocasiões vão funcionar numa relação de sinonímia. Olha esse exemplo aqui. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas. A hipótese está retomando a ideia de que algumas pessoas acreditam que o aquecimento global não existe. Não quer dizer que hipótese vai ser sempre sinônimo disso, mas nesse caso está funcionando. Nominalizações. O que são as nominalizações? Olha o que a gente vai ter aqui. Os alunos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba da merenda escolar. A manifestação chamou a atenção da mídia e das autoridades e instaurou-se uma investigação. Então ele pegou esse verbo manifestar e ele transformou em manifestação. Esse é o processo de nominalização. Beleza, isso tudo que a gente falou é coesão referencial. Vamos falar agora da coesão sequencial. Às vezes, a gente tem a repetição de palavras quando a gente está trazendo ali uma frase de um poema, por exemplo, de uma música. E nesses casos, tudo bem, porque é uma repetição que tem um sentido ali dentro daquele texto. O que não pode ocorrer é aquela repetição que a gente faz quando a gente não sabe muito bem o que usar. E aí sim, você é penalizado e você perde pontos na competência 4. A gente vai ver muita gente usar também o gerúndio para fazer a coesão. E aí, tomem muito cuidado com isso, porque o gerúndio usado de modo inadequado, ele vai fazer com que você perca pontos na competência 1. E a gente tem talvez aí o que vocês mais conheçam, um dos mais importantes, que é a coesão por meio dos conectivos, né? Que a gente vai chamar de operadores argumentativos. Aí olha que legal, aqui na página 14 eles vão trazer pra gente um quadrinho mostrando alguns desses principais operadores argumentativos. O problema é quando o professor ele vai pegar esse quadrinho e vai falar, ó, decora isso aqui e no final de cada ponto você usa um deles. Porque isso não só não ajuda o aluno, como pode até prejudicar. Mas sabendo agora de tudo isso, a gente já começa a entender o que você precisa fazer para ganhar os 200 pontos na competência 4. É por isso que eles vão trazer pra gente na página 19 a matriz de referência. Lembrando que cada um desses níveis corresponde a uma pontuação. A gente já falou disso aqui em praticamente todos os vídeos da jornada do 1000. E o aluno que tira 200 pontos, o que ele faz? Ele articula bem as partes do texto. Lembrando que essas partes do texto, a gente não está falando só dos parágrafos, mas também das relações dentro do parágrafo. E apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, esses recursos, eles precisam ser diversificados na sua redação. Um ponto importante que a gente precisa entender é justamente sobre isso, né? Essa coesão que ocorre dentro do mesmo parágrafo e essa coesão que vai ocorrer entre os parágrafos. Então, às vezes, o aluno fala assim, poxa, Alana, eu coloquei o conectivo, mas eu perdi pontos. Provavelmente, você colocou entre as frases, mas não ligando um parágrafo ao outro, ou vice-versa. Você colocou ali entre os parágrafos, mas não dentro dos parágrafos, articulando esses períodos. Então, olha essa imagem que eu coloquei aí pra vocês. Tudo que tá de azulzinho é a coesão dentro do parágrafo. São elementos que vão estabelecer coesão dentro do parágrafo. Tudo que tá de rosinha tá fazendo coesão entre os parágrafos. Entre um e outro. Percebeu como tem bastante coisa aí pra gente pensar? Bom, vamos resumir isso tudo, então? Eles vão criar um roteiro pro seu corretor na hora de avaliar essa redação. Primeira coisa que o seu corretor vai se perguntar, se é um monobloco, né? Não é o seu caso, provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo. Então, considerando que não é um monobloco, ele vai perguntar se eu tenho conectivos que estão entre frases, entre períodos e entre parágrafos. Se sim, próxima pergunta. Eu tenho repetição desses elementos coesivos? Então, eu tenho repetição ali, o aluno só gravou 2 conectivos. Mas não precisa ficar bitolado com essas repetições não, tá? Porque eu vejo uns alunos que ficam desesperados. E não é que você não pode repetir, isso só não pode ser o padrão da sua redação. Próxima pergunta.
Quando você faz isso, esses elementos, eles fazem sentido ali? Você usou conectivos que são adequados? Então, se eu tenho uma ideia de consequência, eu usei um conectivo de consequência. E por fim, avaliar se você está se enquadrando ali em duas coisas que você deveria perder ou ganhar pontos, e aí avaliar sempre o nível mais baixo. Por que isso é importante pra gente? Porque aí a gente enxerga na prática como que eu faço para gabaritar essa competência. Considerando aí os maiores erros dos alunos, gente, primeiro, estude sinônimos. Então, quando você for escrever suas redações do curso, quando você for treinar na sua casa, pegue o dicionário de sinônimos, vá descobrindo ali esses sinônimos, para que no dia da prova você tenha um repertório de sinônimos para usar. Quando não tiver sinônimo, usa hipônimo, usa hiperônimo. Então, não tenho sinônimo para banana, mas eu vou escrever a fruta. E por fim, mas não menos importante, abandone essa ideia louca de gravar listinha de conectivo. É claro que alguns vão ajudar, né? A gente tem ali os conectivos da conclusão, por exemplo, que são muito típicos, mas principalmente entenda a ideia desses conectivos, porque você só consegue tirar 200 pontos se você usa o conectivo adequado àquela redação que você está produzindo. Bom, gente, espero que tenha ajudado vocês. E a gente ainda tem o último vídeo da nossa jornada do 1000, que é o vídeo sobre a proposta de intervenção. Aproveito para lembrar que no dia 12, se eu não me engano, 12 de novembro, eu não lembro, eu vou botar aqui na tela. Eu vou fazer uma live pra vocês, pra quem vai fazer Enem. É uma live pra gente tirar dúvidas, pra ajudar vocês. E lá eu vou dar também alguns palpites do que eu acho que podem ser possíveis temas. Essa live não vai ficar gravada, então me segue lá no Instagram pra você não perder nada, não perder a data certinha, tá bom? Gente, beijos pra vocês, tchau!